favor. Notícia de agora do Central da Toca, Caio Jorge do Cruzeiro sofre lesão e é cortado da seleção brasileira. Que isso? O atacante Caio Jorge do Cruzeiro, só ler aqui para vocês entenderem, foi cortado da seleção brasileira na tarde desta sexta-feira. Após ter estreado pela Amarelinha na goleada sobre o Chile, pelas eliminatórias, o centroavante sentiu uma lesão muscular e não será opção para a última rodada do torneio classificatório. Para o lugar de Caio Jorge, o técnico Carlo Ancelotti convocou o meia Andréas Pereira do Palmeiras. Caramba, velho. Caramba, eu acho que todo mundo tá de cara aqui. Andréas Pereira, do Palmeiras, é convocado por Carlo Ancelotti. Tá aí a informação que o atleta substitui Caio Jorge lesionado. Não, eu quero ouvir o Valu primeiro. Valu, eu acho que todo mundo tá de cara aqui. Desculpa o termo que eu usei, mas eu fiquei de cara, fiquei assustado. De cara é tão de boa. Mas assim, cara, né, porque não é o usual, mas cara, a gente acabou de merda. pedir o Caio Jorge, cara, no time contra a Bolívia. O termo certo pra isso aí, de verdade, assim, desculpa o pessoal que tá em casa, eu sei que pode soar pra eu vou puxar, chefe. Só o chefe tá pedindo aqui, a voz do além, o meu querido André. André, coloca aqui também a notícia que o Cruzeiro soltou alguns minutos atrás. O Cruzeiro informa que Matheus Pereira apresentou incômodo muscular na panturrilha esquerda no treinamento da manhã desta sexta-feira, dia 5. O atleta será submetido a exames ainda nesta tarde e passará por nova avaliação do Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro neste sábado, dia 6. Por favor, Valu, eu queria que você amarrasse um combo aí agora. Bom, vamos lá, vamos tratar pela ordem então, que as notícias e as informações chegaram aqui, né? Do Caio Jorge. Ele jogou 45 minutos na última partida contra o São Paulo e isso já estava no cronograma dele não jogar os 90 minutos contra o São Paulo, por conta exatamente da gestão de minutos, e ontem ele entra e joga por cerca de 20 minutos, né? É uma notícia péssima para o Leonardo Jardim, para o Cruzeiro também e para o seu torcedor. Vejamos qual será o nível, né, dessa extensão de lesão muscular. Geralmente lesões musculares, costumam algo em torno de 2 semanas, mas não dá para a gente falar. Vamos aguardar. A gente sabe que os departamentos médicos e de saúde hoje dos clubes não tratam o tempo, nem tampouco o grau, né, da lesão muscular como era durante um determinado tempo. Então a gente tem que, de fato, aguardar como serão esses dias, né? Mas, obviamente, é um momento muito ruim. O jogador esteve em campo ontem se movimentando de uma forma natural e acaba sofrendo essa lesão. O Matheus Pereira, vejamos, foi a questão na panturrilha esquerda, né? A extensão disso também, mas é claro que o Jardim se preocupa, afinal de contas a gente está falando dos 2 jogadores que mais produzem gols na temporada até então do Cruzeiro em 2025, Elton. O Gui, pegou todo mundo de surpresa, né? Assim, a gente já tinha entrado aqui pro estúdio com a informação do Matheus, mas essa do Caio Jorge realmente pegou todo mundo de surpresa. O Elton, e são os 2 melhores jogadores do Cruzeiro na temporada. O Matheus Pereira, que participou dos últimos 8 gols, fez 2 golaços, um contra o Inter, um contra o São Paulo, e às vésperas de um clássico, né? O Matheus Pereira ainda vai passar por uma avaliação, mas o Caio Jorge até essa lesão foi cortada. É uma pena, são 2 dos melhores jogadores do Brasil hoje, 2 pilares desse elenco do Cruzeiro, desse esquema do Jardim. Caramba, Thiago, eu queria te ouvir também a respeito disso. A gente um fez cara pro outro aqui, né? Que a gente que gosta de futebol, a gente fica chocado quando os jogadores machucam. E vivendo uma fase como os 2 estão vivendo, os 2 melhores jogadores do Cruzeiro na temporada, responsáveis diretamente por uma grande parte dos gols do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, eu tô, chateado com essa situação. Eu espero que a situação do Caio Jorge não seja grave, cara. Falando primeiro sobre o Caio Jorge. Porque só divulgaram como uma lesão muscular, não deram mais detalhes, não falaram se é grau 1, grau 2, qual o tempo que seria demandada a recuperação. Então, assim, eu não sei o que é exatamente. Espero que não seja grave, espero que ele esteja em campo na quinta-feira. Ele é muito importante para esse Cruzeiro, é o principal jogador desse time e eu acredito que a ausência dele é ruim para a equipe num todo. Pensando em todos os jogos que o Cruzeiro tem daqui para frente, não só no jogo de quinta-feira. E agora, em relação ao Matheus Pereira, me parece algo mais como um incômodo. Me soa mais como um incômodo que o cara sentiu e aí estão o preservando para evitar qualquer tipo de problema. Espero que os 2 estejam em campo na quinta-feira que vem. Tá aí, Breno. Olha, é claro que isso tem um peso. Tem um peso até para o elenco, né, para o grupo, porque são 2 jogadores de referência do Cruzeiro. E eu falo para os 2 lados. Para o lado do Cruzeiro, né, porque são 2 jogadores muito queridos pelo grupo. Claro que para o esquema do Leonardo Jardim, a gente sempre fica debatendo aqui, né? Aí você para e pensa que quem seriam os substitutos? Para o Matheus Pereira tem um Gabigol. E aí, pro Caio, seria o Sinisterra? Não sei, tá chegando agora, né? Qual seria? Aí é uma questão que... Pode ser o Eduardo atrás do Matheus. Ele vai ter que... o Gabigol fazendo o Caio Jorge. Então ele vai ter que pensar e vai ter que mexer. Ou o Matheus Henrique, não. Eu prefiro o Matheus Henrique. Vai ser uma questão Não, né? Acho que não pelo uso, o último uso do Porque tem sido Matheus. utilizado na direita. Isso. E não centralizado, mas já foi usado, né? Já gera uma discussão aqui para se pensar. Tira um pouco o Cruzeiro da zona do conforto, porque estava tudo muito tranquilo pro lado do Cruzeiro. Eu acho que, assim, pro Leonardo Jardim, isso cai como uma preocupação.
Porque por mais que a gente fale aqui várias vezes, o Cruzeiro tem uma vantagem muito grande, é favorito e tudo mais, mas, cara, é um jogo que 2-0 não tá definido, todo mundo sabe disso. Né? E pro lado do Atlético, que agora muda de treinador, chega um fator novo, você chegar e saber que o seu rival não tem, por exemplo, a gente ainda não sabe, né? Pode ser que o Matheus Pereira vá pro jogo, ainda tem tempo ainda, né? Nós estamos falando quase uma semana ainda, quinta-feira, né? Mas se você olhar pro seu adversário, ele ter 2 desfalques, Matheus Pereira e Caio Jorge, os 2 melhores jogadores, claro, isso tem um peso também motivacional do outro lado. Então, cara, eu acho que até a questão do Atlético motivacional, isso muda, viu, Elton, né? Nessas vésperas de clássico aí. É, duas informações que movimentaram. Bombas, né? E vão movimentar até quinta-feira, porque eu acredito que o Cruzeiro vai trabalhar para ter esses atletas. Eu não sei a situação do Caio Jorge, eu acho que a nota, ela, como o Thiago falou, não demonstra questão de gravidade. Eu tô tentando apurar informações, sobre... ainda não alguma coisa que eu consegui alcançar durante o programa. Bom, você pode chamar na hora, Valor. Tá bom, sobre o Caio, sobre o Matheus. Eu tô com o Thiago, a questão do Matheus. Quando fala incômodo, eu acho que é melhor assim, vamos segurar aqui pra gente... Vai fazer exames, não é isso? Tentar fazer mais um exame, né? Vai fazer uma avaliação amanhã, é isso? Data 6, né? Isso. Data 6. Tentar falar com uma fonte. Mas realmente, de repente, eu acho o que incômodo mudou, deu é um um do aviso, programa né, aqui hoje, hein, chefe? Ô, Elton, porque de repente o incômodo é um aviso. Ó, segura aí, calma. Você acha que então, por exemplo, o Matheus pode ir pro sacrifício, mesmo com a dor na panturrilha? O Caio já se fala em lesão, né? Aí eu já acho que a situação muda de figura. Mas tem outra coisa também, né? O Cruzeiro com uma vantagem de 2, ele pode, de repente, ir, fica no banco, numa necessidade também. Você pode dosar esse tipo de sacrifício. Sim. Breno, mas conhecendo o Leonardo Jardim, ele não vai sentar nessa vantagem. Não falo sentar na vantagem, não. Eu não falo sentar É na uma vantagem muito grande, Eu falo mas... é você entender qual que é o nível do sacrifício. Se ele não puder jogar 90 minutos... Que ele joga 45. Mas aí você analisa qual que é melhor do 45, o inicial ou o final? É isso, você vira uma estratégia. É isso que é a questão. Eu tenho certeza que independente do time que o Leonardo Jardim colocar em campo, ele vai querer ganhar. Em momento nenhum, ele vai querer ganhar. Ele vai encarar como se tivesse 0x0. Não, 0x0. É. O jogo pro Leonardo Jardim eu tenho certeza que vai estar 0x0, que ele quer ganhar na frente da sua torcida. Eu acho que para muito torcedor do Cruzeiro é importante o Cruzeiro vencer jogando no Mineirão contra o Atlético. Já tem um tempo já que isso não acontece, eu não vou lembrar. Desde 2021 pelo Mineiro, gol do Ayrton. Então desde 2021, gol do Ayrton, aquele 1x0, gol do Ayrton, que o Cruzeiro não bate o Atlético jogando no Mineirão. Então o torcedor do Cruzeiro, que já esgotou todos os ingressos, eles vão pra lá pra ver o Cruzeiro bater o Atlético. Então, e o Leonardo Jardim, eu acho que ele entende isso. É claro que ao final da partida, quando estiver na reta final, ele coloca debaixo do braço. Mas num primeiro momento, independente se vai ter o Caio, independente se o Caio Jorge, independente se vai ter o Matheus Pereira no seu 100%, o Leonardo Jardim vai manter a mesma linha que ele vem mantendo aí e que Desenho tem tático, encantado, né? Encantado todo o Brasil, né, Valor? Com certeza. Mesmo que esses jogadores eventualmente venham a ser baixas, e aí não cabe aqui qualquer discussão, né, de que peso isso teria, basta que a gente olhe a temporada desses dois atletas. O Matheus Pereira, nos últimos 10 jogos do Campeonato Brasileiro, teve 8 participações em gols, e o Caio Jorge, o artilheiro do Cruzeiro na temporada e também do Campeonato Brasileiro. Ele estava pisando ontem em campo na seleção. Então, caso esses dois atletas, o Jardim não possa contar com eles, mas o Cruzeiro não vai se desmanchar. O Jardim não vai desenhar uma nova maneira do Cruzeiro jogar. Até porque muito do que o Cruzeiro faz, claro, tem esses dois jogadores tecnicamente indiscutíveis no que estão desempenhando, mas eles desempenham dentro de um sistema. Então o sistema seria e será mantido, mesmo com a ausência desses dois atletas. Só lembrando, o Caio Jorge, você me corrija se eu estiver errado, viu, Valor? 20 jogos no Campeonato Brasileiro, 20 participações em gols. Isso. 15 gols e 5 assistências. Isso. Esses são os números do Caio Jorge no Campeonato Brasileiro. O Thiago deu uma saída ali, estava fazendo uma apuração. Thiago, tem alguma novidade? Sobre o Caio Jorge, muito provavelmente ele não joga na quinta-feira que vem. Já é informação. É informação. Você pegou onde que foi a lesão, Thiago? Não. Eu só perguntei se era algo sério, me disseram que sim, é algo sério. Não me deram mais detalhes sobre o assunto. Mas falaram que é algo sério, então muito provavelmente não joga na quinta-feira que vem. Tá, então tá aí, uma informação. Aí agora eu levanto a bola pra vocês. Gabigol, no lugar do Caio? Sem dúvidas, jogo grande, né? É o jogador decisivo, tem que jogar. É a vantagem do Cruzeiro hoje, né, Gui? Tem um grande repertório, né? Tem um cara na reserva que decidiu 2 Libertadores pro Flamengo, uma Copa do Brasil que estava perdida contra o Corinthians, né? Ele chama a galera ali na disputa por pênaltis. Então acho que tem que jogar sim, tem que jogar. É o Gabigol, pô. Artilheiro de 2 brasileiros que o Flamengo foi campeão. Exato, ele é o cara. E foi fundamental pro próprio Flamengo na Copa do Brasil do ano passado diante do Atlético. Então, Breno, quando você vê o elenco do Cruzeiro montado, quando você vê a perda do Caio Jorge, claro que o momento especial magnífico, mas o peso é também gigantesco, né? Entra um Gabigol. A gente acabou de falar aqui agora, né, sobre o momento que o Caio Jorge vive na seleção, tá voando e tudo mais. E há de se lamentar também esse momento dele para a seleção. Sim. Porque ele vai perder a oportunidade de jogar nesse jogo contra o Bolívia, que poderia ser muito bem utilizado para ele, né? Claro, focando na Copa do Mundo no ano que vem. É uma perda considerável para o Cruzeiro. Claro, gente, aqui, o Gabigol tem as suas virtudes, o Thiago Fernandes aqui, né, tem uma confiança tremenda, mas eu acho que hoje, no momento,
o Caio Jorge, ele é superior ao Gabigol, sem dúvida alguma. Faz uma diferença. Nós estamos falando aqui do artilheiro do Campeonato Brasileiro, de um cara que está servindo a seleção brasileira, um cara que é diferenciado, é o cara que está voando fisicamente, é um cara que está decidindo as partidas para o Cruzeiro, né? O Leonardo Jardim, claro, se ele optar por algo diferente disso que o Gabigol, eu acho que surpreende a todo mundo. Né? Não tem outra. Mas vai fazer uma diferença, sim. Ô, Valu, o que muda no Cruzeiro com o Gabigol e com o Caio Jorge? Quais seriam as distinções nesse momento da temporada? É que depende muito da maneira como cada um enxerga o jogo, né? Da forma aqui como o amigo me perguntou, a gente inclusive viu, né, o Gabigol entrando no lugar do Caio Jorge no último jogo do Campeonato Brasileiro, que foi um jogo extremamente difícil, né? Contra o São Paulo, considero até que o São Paulo foi o melhor adversário a enfrentar o Cruzeiro no Mineirão neste Campeonato Brasileiro. O Gabigol, ele tem uma condição, apesar dele não ser um atacante fixo de área, eu acho que ele trabalha um pouco mais com a questão física, ele é um jogador que vai um pouco mais para esse contato, de tentar girar para cima do zagueiro, é claro, girar sempre na preferência da perna esquerda. Ele ataca espaços, mas evidente, não ataca espaços com a velocidade que o Caio Jorge ataca. Ele geralmente consegue atacar espaços mais na faixa central da área. Ele não sai atacando tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo também, como faz o Caio Jorge. Então, são jogadores com características diferentes. O Gabigol é um cara que entende o momento do jogo, às vezes, de dar uma segurada, de chamar uma falta, vai usar da experiência também, caso, né, ele seja de fato escolhido. A gente está baseando aqui exatamente dentro da comparação que você sugeriu, Elton. Mas, claro, são jogadores de características bem distintas. Hoje ele é o cara mais utilizado, ele é a primeira opção, caso o Caio Jorge não esteja em campo, até pelos minutos, né? Ele tá ali, salvo engano, ele é o 13º ou 4º em termos de mais minutos na temporada 2025, Elton. E ele não consegue fazer aquela pressão como faz o Caio Jorge na saída dos adversários. Ele faz, porém, é menos intensa. Olha só, ontem aqui no programa, batendo papo ali com o Breno, eu peguei e falei assim, opa, deixa eu olhar aqui, mas eu tenho quase certeza que o senhor Júnior Alonso está pendurado nessa competição, nas eliminatórias. E eu falei, ó, gente, vai comigo aí que vai dar bom, ele vai tomar cartão amarelo hoje. Eu recebi mensagem de 5 pessoas nas minhas redes sociais agradecendo, falando assim, Elton, valeu pela dica que você deu pra gente, pra mim, no caso, do torcedor que mandou, o pessoal do Instagram lá, nas redes sociais. Valeu pela dica. Júnior Alonso tomou o cartão amarelo na partida contra o Equador e deve retornar para Belo Horizonte, Breno. Demorou 8 minutos. 8 minutos? Com 8 minutos o Breno já estava me mandando mensagem. O jogo começou 8h30, 8h38 o Breno já. Olha aí o Júnior Alonso. Já vai voltar, já deve estar quase chegando em Belo Horizonte. Tomou o cartão amarelo. O São Paulo está numa alegria danada e o torcedor do Atlético também, porque é uma peça da zaga do Atlético titular para o jogo contra o Cruzeiro, que não iria treinar, porque ele só poderia chegar aqui na quarta-feira à noite, porque ele teria que jogar contra o Peru, lá no Peru, né? E aí depois voo e tudo mais, e chegaria às vésperas do jogo contra o Cruzeiro. Agora não. Agora ele tem tudo, inclusive, se tudo der certo. Ainda não conversei com o pessoal do Atlético, mas eu imagino que ele deve chegar hoje e já treinar amanhã na Arena do MRV pela manhã, e aí ter essa sequência de treinos, né, para poder enfrentar o Cruzeiro. Então o São Paulo vai poder contar com ele. Eu acho importantíssimo isso, ter essa defesa, porque a gente sabe que o Atlético, por mais que ele tenha que vencer o Cruzeiro por 2 gols de diferença, a gente tem que lembrar que o Atlético não pode tomar gol, né? E é importante esse equilíbrio. Ainda mais do São Paulo, que deixou aquela impressão, não é impressão não, é fato, né? Na passagem dele do Atlético era um time que fazia muitos gols, mas tomava também muitos gols. Então ele tem que se preocupar com esse equilíbrio, né? Também com a saída de bola, treinar essa sua linha de 3 ali para poder sair com a bola. Não vai ter o Alan Franco para fazer esse treinamento, que eu acho que é uma coisa que me preocupa para poder acertar esse time para buscar o jogo contra o Cruzeiro. Mas o retorno do Júnior Alonso, e a gente vai aguardar também para ver se o Lianco hoje vai ter condição para o treino da tarde, ou se amanhã ele vai ter essa condição, já é importante ele ter a dupla de zaga titular treinando antes do jogo contra o Cruzeiro. Gui, se o Cruzeiro tem alguns problemas informados agora no sistema ofensivo, o defensivo do Atlético pode ter essa boa notícia. Mandei mensagem para o pessoal do Atlético aqui, eles confirmaram que estão só aguardando a notificação da Confederação Paraguaia de Futebol, que é um processo natural aí para o jogador retornar ao Brasil. Mas é uma boa notícia, né, para o sistema defensivo do Atlético, o caso da presença do Júnior Alonso nos treinamentos até a chegada daqui. Sim, isso tudo foi saudade do Sampaoli, porque ele golpe do destino, ele né, foi um Guilherme? dos jogadores que Golpe do participaram, destino, né, Breno, da volta do Sampaoli, daquela conversa com ele. Aquela entrevista. Aquela ligação. Quem trouxe ele foi o São Paulo em 20. Sim, sim. E talvez o Sampaoli consiga recuperar o Júnior Alonso, porque em 22 não voltou bem, né? 24 altos e baixos, e agora em 25 vem mal. E o Lianco, quando ele sofreu a lesão, vocês falaram dele, a previsão é que ele retornasse justamente no dia 11. No clássico. Acho que joga, viu?
Tem alguma novidade a respeito do Lianco? Porque anteontem... Não, ontem ele treinou também em campo, né? Fazendo ali. Só fazendo a corrida? Aquela transição, né? Essa corrida me preocupa, porque tem que ter chuteira e campo. Mas ontem teve uma Chuteira e campo. foto que chamou atenção. A da torcida, foto, né? não vem falar de foto não, que a gente... A foto dele ali com o Sampaoli resenhando ali no final do treino, um bom tempo ali, né? O que ele deveria estar falando com o Lianco? Ele, conto com você. Hein? Ou falando assim, não vai dar não. Não, Vai ter que com segurar. isso. Ué, mas entra correndo em volta do campo ainda. Eu acho o mas prazo ainda- muito... mas ainda eu acho tem, o prazo ainda muito tem, curto. ainda 5 dias ainda, né? Eu acho o prazo muito curto, mas aí a gente segue torcendo aí. Valozão, queria que você falasse a respeito dessa questão do sistema defensivo do Atlético, né? Que pro Sampaoli, no momento, é um caos. Porque ele não pode contar com o titular da direita, que é o Lianco, que ainda está em processo de recuperação. Sem o Saravia, né? Sem o Saravia, sem o Júnior Alonso, que está na seleção, ainda está aguardando se ele volta agora para continuar os treinamentos aqui na Cidade do Galo, se preparando. É um problema, né? É um problema, mas eu acho que ao mesmo tempo, como a Nath sempre fala comigo, né? Todo problema tem solução. Se não tem solução, não é problema, né? No caso dele, ele tem 2 jogadores que sabem perfeitamente, de cor e salteado, como ele gosta de colocar os seus times para jogar. E são jogadores exatamente do lado esquerdo, né? O Guilherme Arana e o Júnior Alonso. Sim, eu não creio que seria um problema para o Júnior Alonso ter menos... É a minha crença, tá, pessoal? O jogo, a escalação do Sampaoli no dia 11 pode dizer o contrário. Ou outra informação trazida por alguns colegas aqui. Que ele teria problema do Alonso ter menos sessões de treinos. Vamos lá. Sim. O Alonso está com um ritmo de jogo semelhante à turma que ficou aqui, tem sido titular? Sim. Ele é titular a maior parte da temporada. Não foi titular no Atlético, basicamente quando esteve suspenso. Lesão, ele não passou por isso. Então, ok. Tem um conhecimento vasto de trabalhar com o Sampaoli. O Arana é outro ali do lado esquerdo também, que sabe muito bem como gosta de jogar o técnico argentino. A questão seria mesmo o lado direito, né, que está comprometido. Como é que vai ficar aquela situação? O Lianco volta? Bom, ele tem a situação resolvida. A gente já viu o Lianco no campo, ainda sem chuteira, com tênis. E a questão da lateral direita, tudo aponta para que possa ser o Natanael. A menos que o Sampaoli, de repente, pense de colocar um zagueiro pelo lado direito, Ivan Roman. Bom, não sabemos. Não acho, até por não termos, né, um pouco de subsídio, não acho que, pelo menos, é uma possibilidade que na minha cabeça não vou descartá-la, não vou trabalhar com ela, mas dentre as várias frações que possam existir de uma montagem de defesa, eu vou trabalhar com essas frentes, Elton. Boa. Andrezão, coloca aqui no telão aqui a nossa queridíssima Cateótima. Por favor, Mineirão, mas espaço para informação. Thiago Fernandes fez a apuração agora há pouco a respeito da lesão do Caio Jorge. Caio Jorge foi cortado da seleção brasileira e por causa de uma lesão. E o Thiago Fernandes já apurou e tem qual foi essa lesão. Thiago Fernandes, por favor. O Caio Jorge sofreu uma lesão grau 1, um estiramento grau 1 no adutor. Então, essa lesão demora entre 1 e 2 semanas para recuperação. Então, agora vejamos se de fato vai conseguir ou não jogar o clássico contra o Atlético. Como eu disse, lesão grau 1 no adutor. E uma lesão que demora entre 1 e 2 semanas para recuperação. Esta, então, é a lesão do Caio Jorge sofrida durante a partida da seleção brasileira. Thiago Valu, eu queria te ouvir. Porque, num primeiro instante, quando a primeira informação que chegou, gerou uma preocupação pensando temporada. Dá uma aliviada na tensão, escutar que é um grau 1 adutor, de 1 a 2 semanas, ou a tensão permanece? Elton, é que vai depender muito de como o físico do atleta vai reagir a essa lesão, né? É difícil fazer qualquer prognóstico. A gente está no momento que a temporada ainda existem muitos jogos, muitos compromissos, mas a gente está no momento que ela já passou boa parte, né? Então eu acho que vai depender de como o corpo do atleta vai reagir também ao tratamento, né? Fica muito complicado para a gente colocar, eu pelo menos não vou fazer nenhum tipo de prognóstico, é realmente o Jardim ir trabalhando a equipe com aqueles jogadores que estão saudáveis e o Caio Jorge seguir, a gente imagina, né? Que vai ser daqueles tipos de tratamento que a gente entende que começa pela manhã, segue pela tarde e ainda vai um período da noite pensando em uma possível presença na próxima quinta-feira, dia 11 de setembro. Ô Gui, o fato do Cruzeiro já ter a vantagem de 2-0 dá uma tranquilizada, entre aspas, porque não vai estar tranquilo de maneira nenhuma, é um clássico, mas dá uma tranquilizada no departamento médico do Cruzeiro para poder trabalhar e recuperar o Caio da melhor maneira possível? Eu acho que a vantagem é muito confortável, mas é um clássico, né? É um clássico, isso é muito pesado. Um gol no início muda tudo, uma expulsão muda tudo. É diferente de outro jogo, por exemplo. Se fosse um Cruzeiro e Corinthians, seria pesado, mas não tem aquela rivalidade e o Atlético chega motivado com a chegada do Jorge Sampaoli. Mas eu acho que o que deixa o Cruzeiro mais confortável é que hoje ele tem 2 jogadores no departamento médico que podem substituir. O Eduardo, sempre que entra, marca gol, substitui a altura, e tem só Gabigol como substituto do Caio Jorge. O Gabigol só não joga porque o Caio Jorge é o melhor atacante do Brasil. Breno, você também segue essa linha que gera uma certa tranquilidade por causa da... A vantagem do Cruzeiro ela é grande e agora a gente não pode deixar nunca de lembrar que o Cruzeiro tem um grande estrategista, um cara que tem um controle total do seu grupo,
né? Tem um elenco muito coeso, que é o caso do Leonardo Jardim. Claro que é um desfalque, né, complicadíssimo, mas o Gabigol tá aí, ele vai utilizar isso como uma grande motivação, ele já pediu minutos a mais, quer dizer, é a grande oportunidade dele. Se de um lado o Leonardo Jardim vai ter um desfalque, de outro ele vai ter também um fator motivacional, vai virar pro Gabigol e falar, não era isso que você queria? É sua hora. Agora é sua hora, é decisão, estádio lotado, você vai poder, né, colocar uma pulga atrás da minha orelha, não no aspecto do Caio Jorge, mas assim, se o Caio Jorge ficar fora 1, 2, 3 jogos, aí ó, agora é o momento de você provar que você tinha razão, me mostra em campo, né? É mais um fator aí pra gente poder debater ao longo da semana, mais um fator de clássico, de polêmica, joga, não joga, é o Matheus Pereira, é o próprio Alan Franco que vai chegar numas vésperas de jogo para poder saber se vai treinar, terá o Lianco. se vai ter o Lianco ou não, né? Então, enfim, são os ingredientes do clássico que fazem ser o jogo mais importante de Minas Gerais. Ô Thiago, uma questão com você aqui. Você acha que pro Atlético a preparação muda de alguma forma? Por causa eu tenho que pensar um time que vai ter o Matheus Pereira e o Caio Jorge e um time que não vai ter o Matheus e nem o Caio Jorge. Você acha que muda alguma coisa? Como que você imagina que o São Paulo pode trabalhar com essas alternativas aí que o Cruzeiro venha sofrer durante a semana? Sabe por que eu acho que muda pouco pro Atlético, Coutinho? Porque a principal preocupação do Atlético para essa partida contra o Cruzeiro é fazer gols. Sim. Não sofrê-los. O Atlético, para esse jogo de quinta-feira, ele precisa marcar. Ele não precisa impedir que o adversário marque. Então, se o Cruzeiro der 1 a 0 logo de cara, acabou. E pra mim já acabou, mas enfim, a gente tem essa discussão depois. Mas pra mim, por mais que o Caio Jorge e o Matheus sejam responsáveis pelo início da marcação do time do Léo Jardim, o Atlético vai ter que ter uma preocupação muito maior em atacar, em incomodar a defesa adversária do que qualquer outra coisa. Então, pensando nessa partida, se o Atlético sonha ainda com essa possível classificação, o que o Atlético tem que se preocupar é como passar da defesa do Cruzeiro. Sim. Então, pra mim, o Gabigol é um baita substituto, eu o trato como um baita atacante. Já falei aqui que pra mim ele só é reserva hoje no Cruzeiro, pela situação do Caio Jorge e do Matheus Pereira. Em todos os outros clubes do Brasil, eu acredito que ele teria condição de ser titular. Talvez no Flamengo não, que ele era reserva lá também do Pedro, né? Mas enfim. Mas nos demais, eu acredito que ele seria titular, de fato, de todos os outros. Então, assim, é uma perda. A saída do Caio Jorge, a possível saída do Caio Jorge, é uma perda que talvez o Cruzeiro sinta, mas o Cruzeiro tem um substituto muito forte no banco de reservas. Exatamente. Um time que tem Gabigol no banco vai substituir muito a altura. 4 minutos e 5 segundos, a gente tá de volta.